A igreja estava em silêncio, perturbada apenas pelos soluços abafados e pelo murmúrio discreto das orações recitadas dos lábios. O ar estava pesado, quase opressivo, saturado pelo perfume inebriante dos lírios brancos que rodeavam o caixão. Estas flores, símbolo de pureza e passagem para a vida após a morte, pareciam estranhamente deslocadas neste momento, como se tentassem em vão suavizar o irreparável. No centro da nave, sob as altas abóbadas de pedra que ressoavam ao mais leve sussurro, o caixão de madeira preta envernizada repousava sobre um pedestal forrado de veludo roxo. Seu brilho escuro refletia vagamente o brilho dos castiçais que tremeluziam sob a corrente de ar gelado que penetrava pelos antigos vitrais. A chama trêmula das velas lançava sombras incertas sobre o corpo sem vida de Gabriel Duarte. Seu rosto estava congelado numa serenidade perturbadora, quase artificial, como se a própria morte hesitasse em levá-lo embora. Suas feições, antes imbuídas de força e benevolência, pareciam adormecidas sob a palidez da morte. Suas mãos estavam cruzadas sobre o peito, presas no tecido rígido de seu terno escuro. Ele parecia tranquilo, mas naquele momento, para Sofia, ele era apenas um corpo esvaziado de alma, uma concha privada do calor que a protegeu durante toda a vida. Sofia, sua única filha, estava diante dele, com os braços cruzados sobre a barriga, como se tentasse conter um grito que não conseguia soltar. Seus olhos, vermelhos e inchados pelas noites sem dormir, fitavam o rosto do pai com uma intensidade dolorosa. Sua garganta estava apertada, queimando com um soluço que ela ainda se recusava a deixar escapar. Ela não conseguia acreditar que aquele homem, sua rocha, seu refúgio, tivesse desaparecido tão repentinamente. Um ataque cardíaco, disseram os médicos. Uma parada relâmpago, sem o menor aviso. Apenas alguns segundos e tudo desapareceu. Um momento, um simples momento, foi suficiente para que ele fosse arrancado da vida. Sem aviso. Sem adeus. Os convidados, sentados em fileiras apertadas nos bancos de madeira escura, lançavam olhares discretos para Sofia. Algumas pessoas sussurravam entre si, falando baixinho sobre seu estado de choque. Outros desviaram o olhar, incapazes de suportar a dor evidente que ela demonstrava. Mas Sofia não viu nem ouviu nada. Um imenso vazio se abriu dentro dela, como um abismo sugando tudo ao seu redor. O mundo exterior estava desaparecendo, substituído por uma única obsessão. Toque nele uma última vez. Ela precisava disso. Foi visceral, incontrolável. A ideia de que ela nunca mais sentiria seu calor partiu seu coração. Todo seu corpo gritava para ele que isso não era real, que seu pai não poderia ter ido embora tão de repente. Se ela o tocasse, se colocasse a mão nele, talvez ela finalmente percebesse. Talvez tudo isso se tornasse real. Ou talvez, pelo contrário, ainda sentisse, mesmo que por um momento, a sombra de uma presença, o vestígio de um último adeus. Com as pernas trêmulas, ela deu um passo à frente. Depois outro. Os sussurros ficaram mais altos atrás dela, mas ela não prestou atenção neles. Seus dedos congelados tocaram a borda do caixão. Então, lentamente, ela se inclinou e abraçou o pai. Um arrepio percorreu a assembleia. As conversas cessaram repentinamente, como se um sopro invisível tivesse passado pela igreja, abafando todo o barulho. Mariana, sua mãe, vomitou e levou a mão trêmula à boca. Sofia! Ela gritou com uma voz estrangulada. Mas Sofia não desistiu. Ela chorou no peito imóvel do pai, as lágrimas escorrendo pelo tecido rígido do terno. O frio de seu corpo a atingiu como um tapa, mas ela não se livrou dele. Sua mente trouxe de volta imagens de sua infância. Memórias tão vívidas que quase o fizeram sentir como se ainda pudesse ouvir a voz de seu pai. Ela se via como uma garotinha, aninhada contra ele depois de um longo dia, embalada pelas batidas regulares de seu coração. Ela se lembrou da maneira como ele a abraçou quando ela estava com medo, sussurrando que nada poderia acontecer com ela enquanto ele estivesse lá. Mas ele não estava mais lá. Ela apertou um pouco mais forte. E foi aí que tudo mudou. Um barulho surdo ecoou. Toc, toc. A assembleia prendeu a respiração. Um calafrio percorreu a igreja, insinuando-se em cada canto escuro, em cada dobra de sombra projetada pelas velas bruxuleantes. Os mais supersticiosos murmuravam uma oração. Um velho fez o sinal da cruz com a mão trêmula.
Uma senhora idosa, segurando o rosário, fechou os olhos e murmurou ave-marias. Então, um segundo barulho. Toc, toc, toc. Desta vez o som estava mais claro, mais insistente, como se algo bateu de dentro do caixão. Uma respiração coletiva ficou presa na garganta dos convidados. Uma mulher soltou um grito agudo. Uma cadeira caiu para trás com um estrondo brutal que ecoou na nave silenciosa. Um homem deu um pulo, os olhos arregalados, a angústia estampada no rosto pálido. Então, diante dos seus olhos incrédulos, um pequeno movimento perturbou a imobilidade do falecido. Os dedos de Gabriel Duarte Bougerent. Um gemido estrangulado escapou de uma jovem nos fundos da igreja. Um murmúrio de pânico espalhou-se entre os convidados, alguns recuando, outros agarrando-se aos bancos de madeira como se quisessem não cair na loucura. Sofia, congelada, sentiu um arrepio percorre-la da cabeça aos pés. Então, um sentimento, um contato, um toque quase imperceptível, em seu braço. Seu coração disparou, batendo tão forte em seu peito que ela pensou que iria explodir. E de repente, com terrível lentidão, uma mão fria agarrou seu pulso. O espanto se transformou em puro terror. Um grito estridente percorreu a igreja, seguido por um caos absoluto. Os convidados voltaram correndo, alguns tropeçando, outros derrubando bancos em sua fuga frenética. Uma mulher desabou chorando, abalada por soluços histéricos. Isso é impossível. Um homem gaguejou, agarrando-se aos bancos da igreja, com os olhos arregalados. O médico da família, Dr. Herrera, afastou os que fugiam e correu em direção ao caixão, com a respiração irregular. Suas mãos tremiam quando ele se inclinou sobre o corpo supostamente sem vida. Ele colocou 2 dedos no pescoço de Gabriel, onde ele não deveria ter sentido do que o silêncio congelado da morte. Mas sob sua pele pálida, uma batida irregular, fraca, mas muito real. Latejava. Ele pulou para trás, pálido como um cadáver. Ele está vivo. Um silêncio esmagador caiu sobre a igreja, sufocando até o último suspiro de pânico. Depois, Mariana, mãe de Sofia, desaparece abruptamente. Seu corpo desabou com um baque surdo no chão de pedra. Sofia, chateada, cambaleou para trás, levando a mão trêmula à boca. Ela então viu o impensável. As pálpebras de seu pai abriu ligeiramente. Seus olhos, ainda velados por um véu de sombra, pareciam procurar alguma coisa, ou alguém. Um brilho minúsculo e quase imperceptível brilhou em seus olhos. Com a respiração rouca, rouca como se cada palavra lhe custasse um esforço imensurável, ele murmurou: Sofia. Sua respiração era fraca, mas estava ali, quase imperceptível, como um frágil sopro de vida flutuando no ar pesado da igreja. O mundo ao seu redor congelou quando Sofia, com o coração acelerado, olhou para Gabriel. No momento seguinte, tudo mudou. A igreja, geralmente tão calma e majestosa, mergulhou no caos absoluto. A cerimônia fúnebre, cheia de solenidade e respeito, de repente colidiu com a realidade de um acontecimento que nenhum deles conseguia compreender. Os homens de preto, embora acostumados com os mortos, afastaram-se apressadamente, os rostos pálidos marcados pelo terror. Alguns convidados aterrorizados se viraram, correndo em direção à saída, murmurando orações apressadas contra o que consideravam uma maldição de outro mundo, um fenômeno estranho demais para ser explicado. Outros ficaram ali, paralisados, olhando para Gabriel, imaginando se o que tinham acabado de ver era uma ilusão ou uma maldição ainda maior. Mas Sofia sabia. Seu olhar, ao mesmo tempo gentil e penetrante, perscrutava seu pai, que parecia voltar à vida depois de muito tempo nas sombras. Ela não teve dúvidas, nem por um momento. Não foi um milagre. Foi muito mais assustador. Foi um pesadelo evitado por pouco. Um pesadelo que ela não ousava imaginar. O sofrimento de um ser humano, prisioneiro do próprio corpo, engolido pela incompreensão. Mas esta não foi a primeira vez que a vida pareceu pregar peças cruéis. Ela ainda não sabia a verdade, mas a dúvida pairava em sua mente, crescendo à medida que os outros ao seu redor mergulhavam no turbilhão de bobagens. Poucas horas depois, após um transporte apressado para o hospital, a verdade finalmente veio à tona com toda a sua brutalidade. Os médicos observaram o corpo com uma velocidade imprópria para sua profissão,
tomando decisões fatais antes mesmo de terem tempo de entender o que realmente estava acontecendo. Gabriel nunca morreu. Ele havia sofrido um caso raro e devastador de catalepsia, condição médica que congela o corpo em paralisia total, reduzindo suas funções vitais a ponto de simular a própria morte. Um estado tão raro, tão incompreensível, que escapou à vigilância daqueles que, pressionados pela situação, se apressaram a confirmar uma morte prematura. Os médicos o declararam morto muito rapidamente. Se Sofia não tivesse insistido, se não tivesse tido esta intuição visceral de que ainda restava algo nele, um tremor, uma vida escondida algures neste corpo aparentemente congelado, então ele teria sido enterrado vivo. Esse pensamento atingiu Sofia com força, enchendo-a de uma culpa que ela não havia previsto. Como eles poderiam ter cometido tal erro? E se o amor dele não tivesse sido forte o suficiente para acordar o pai a tempo? No silêncio pesado do quarto do hospital, Gabriel, ainda pálido, mas agora bem vivo, apertou a mão da filha emocionado. Seus olhos, brilhantes de reconhecimento, também estavam cheios de lágrimas que ela não ousou derramar, num misto de admiração e medo. Você me salvou, Sofia. As palavras, ditas com voz fraca mas sincera, quebraram a última máscara de confusão que pesava sobre ela. Ela assentiu, incapaz de conter as lágrimas. Ela não tentou salvá-lo, não agiu por razão ou lógica. Ela simplesmente ouviu seu coração, este coração que batia em sincronia com o do pai, como um eco de vida persistente. Naquele dia, naquele quarto de hospital que parecia um santuário de esperança recém-descoberta, Sofia compreendeu. Ela entendeu que seu amor pelo pai, esse amor inabalável e profundo, o havia trazido de volta da beira do esquecimento. Que não foi um milagre, mas uma decisão, um gesto humano, um abraço. Ela então capta o poder de um ato tão simples, tão puro, como de abraçar alguém, de acreditar na sua vida apesar de tudo. Porque às vezes um simples abraço pode mudar um destino, reverter certezas e oferecer uma nova chance onde parecia não haver. E ela sorriu, as lágrimas misturando-se com um alívio indescritível.